Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Esse podcast maroto que resolveu caminhar contigo lado a lado pelo Vale das Aflições que foram esses últimos anos de governo fascistoide. Estamos aqui, vitoriosos depois de muito tempo dessa tristeza tomando o coração da gente. E, obviamente, que você está no Historiante, esse podcast que, propõe debates, reflexões, análises interessantes sobre história e as demais ciências humanas, Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou seu soviete na beira do Rio São Francisco e torce para que um dia a China seja campeã do mundo, mas é meio difícil, Cleber Roberto? E aí, pessoal, beleza? No futebol vai ser meio difícil, agora em outras competições aí tem várias medalhas, mas Pablo aqui me chamou pro podcast de hoje bem na hora que eu tava preparando aqui os disquetes com os nomes aqui dos nossos apoiadores para levar para ele, para fazer o sorteio lá em Alagoas. Os disquetes, os disquetes aqui, tava preparando o terceiro, porque temos que preparar, o sorteio desse mês e tô aqui com um livro aqui de João Paulo Pimenta, Independência do Brasil, que é um livro da editora Contexto, editora parceira aqui de Historiante, que é um livro muito bom, que vai falar sobre o processo de independência do Brasil. Lembrando a todos que agora em 2022 fez 200 anos, mas o processo de independência vai percorrer todo um ano. Em 1823 ainda estava ocorrendo o processo de independência do Brasil. Então, para você que é apoiador do Historiante, que vai estar aqui nos disquetes que estou preparando para levar para Pablo lá em Alagoas, vocês vão estar concorrendo esse mês a este excelente livro da editora Contexto, Independência do Brasil, de João Paulo Pimenta. Sabe o que é interessante? A gente tem ouvinte com menos de 17 anos, segundo o Spotify, Essa galera não sabe nem o que é um disquete, cara. Isso me faz me sentir muito velho. Também recebemos aqui ela, a primeira dama do Historiante que carrega em seu ventre o herdeiro dessa bagaça aqui, a senhora Lídia Verônica. Oi, gente! Lídia Verônica está acompanhando os jogos da Copa. Muito pouco, dou uma olhadinha num no outro. Essa tarde foi emocionante, Foi o dia dos azarões. A cachorra tá chorando aí, gente, perdão, tá? Porque ela está emocionada. Ela está emocionadíssima que ela foi eliminada. É o momento de você zoar seus amigos alemães. Pior que eu já zoei a Suíça, Que a gente ganhou da Suíça. Já zoei, já tive minha cota de ser ignorada mesmo. A maldição do 7-1. Eu estava lá, tá? Assisti pessoalmente ali na Alemanha, com todos os alemães me zoando 7-1. Inesquecível. Meu Deus, passou vergonha ao vivo, Ao vivo em cores. E recebemos também, novamente aqui, ele, um homem que esteve no Chile e conheceu diversos locais lá bacanas, o senhor Eliezer Fernandes. Olá, amigos do Historiante. Tô aqui de volta mais uma vez participando do episódio, coincidentemente falando de relações internacionais, E aproveito essa oportunidade para falar do Zero Águia também, Porque a gente não pode deixar de fazer nosso jabá. Então vocês que estão escutando aí, não deixem de acessar o portal Zero Águia, onde você se inteira sobre o que está acontecendo no globo, com matérias aí sobre política internacional, sustentabilidade, história e coisas em geral. Mas tomou um vinhozinho chileno, não tomou, Eliezer? Pior que não, eu provei de muita coisa diferente do que a gente tem aqui. Comi bastante batata lá, eles têm muito prato com batata. Mas vinho eu não cheguei a provar, a gente não conseguiu ir naquelas... Vinícolas. Onde eles as vinícolas, onde eles produziam vinho, porque não deu tempo, a gente foi para outros lugares, mas eu adorei conhecer o Chile, inclusive eu conheci o Museu da Memória dos Direitos Humanos, o museu que fala sobre a ditadura chilena, e eu fiquei emocionado com o que eu vi lá, assim, para quem tiver a oportunidade de conhecer, é uma coisa que o Brasil deveria fazer, fazer um museu de memória das vítimas, mas o que tem no Chile ali você
você acaba vivendo a situação que aconteceu na ditadura. Eu recomendo fortemente para quem for visitar. Beleza, arrasou. Bom, estamos aqui hoje juntos, reunidos para bater um papo sobre a Copa do Mundo. A gente tá vivendo o clima de Copa do Mundo, né? Estamos aqui todos acompanhando os jogos, eu acompanhando pelo celular as notificações, porque geralmente os jogos acontecem enquanto eu estou dentro de sala de aula. Mas nós estamos nesse clima gostoso de Copa do Mundo. Eu particularmente cresci curtindo muito os períodos de Copa do Mundo, né? Principalmente quando o Brasil chegava como favorito e fazia jogos maravilhosos. Mas hoje o bate-papo da gente tem o tema Copa do Mundo, Cultura e Sociedade. Vamos tentar destrinchar essa Copa no Catar sob alguns outros olhares que não o olhar futebolístico, né? Às vezes, sei lá, uma hora ou outra que a gente vai falar sobre futebol, mas não é o foco necessariamente aqui. Antes da gente ir pro nosso giro de notícias, claro, vamos deixar um recadinho aqui para os nossos ouvintes, né, Lídia Verônica? Dá para essa galera que não nos apoia, nos ajudar de alguma forma aqui no agregador de podcast deles, né? Ah, com certeza. Só dando uma pausada aí. Ou nem precisa pausar, né? O Spotify você consegue ouvir mexendo aí no celular, então sai da tela aberta do que você estiver fazendo, vai lá e dá 5 estrelas pro nosso episódio, pro nosso perfil. É isso aí. No Spotify ou no Apple Podcasts você pode nos ajudar. E também compartilhando o episódio, né? Aproveita agora aí, clica também no botão compartilhar. Deu 5 estrelas? Massa. Agora clique no botão compartilhar e mande para os seus amigos, para todas as pessoinhas que você tem aí contato, para elas ouvirem o Historiante. Compartilha também, né? lá no Story também, mostra pra galera que você tá ouvindo, mostra que você tem um papo cabeça, que a galera vai trocar uma ideia com você. Pois é, mulher, o pessoal tá compartilhando agora os podcasts mais ouvidos, né? Pois é, e ainda tem uma nota de agradecimento que o Spotify libera pra você, se você quiser twittar, né? Pois é, então... Aproveita esse momento de jogar biscoito pra essa galera que depende de você. Justamente. Mostra aí que você ouve o Historiante, compartilha também, tá? Nos stories e marca a gente. Um dos meus quatro podcasts que eu escuto mais é o Historiante. Eu compartilhei lá no Instagram pessoal, porque eu sou fã do Historiante, já falei isso na primeira vez que eu participei, eu sou fã do Historiante, gosto muito de escutar. Então, recomendo aí você também que está escutando agora que faça a mesma coisa e marque o Instagram do Historiante, que infelizmente teve um problema aí nessas últimas semanas, né? O Instagram resolveu brincar de banir a conta, não sei por que motivos, né? Mas está de volta o Instagram do Historiante, não esqueça de compartilhar com seus amigos a conta do Historiante também. É isso aí, estamos de volta, we're back, né? Para a tristeza dos odiadores. É isso aí, compartilhe e faça com que a palavra do conhecimento atinja mais e mais pessoas. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né, seu Eliezer? É isso aí, pessoal. Então a gente vai dar um giro aí pelo globo com algumas notícias que apareceram sobre o tema que a gente vai falar aqui, que é Copa do Mundo do Catar. Começando por uma matéria aqui, além de Eduardo Bolsonaro, veja outros políticos brasileiros que estão no Catar. Além do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também foi flagrado em Doha, no Catar, assistindo ao jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo. Nessa segunda-feira, 28, sem ter comentado sobre a viagem nas redes sociais, Ciro Nogueira foi flagrado em uma foto com o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, no estádio onde ocorre o jogo da seleção. Copa Política. Estádio celebra a Palestina após invasão de campo. Irã é acusado de espionagem. Um torcedor tunisiano protagonizou a segunda invasão de campo da Copa do Catar, assim como a primeira, a ocorrida nesta quarta-feira, 30, durante a surpreendente vitória da Tunísia sobre a França por 1-0, também carregou uma mensagem política. O animado tunisiano deu uma pirueta dupla antes de ser contido por seguranças, entrou em campo no meio do segundo tempo, levando uma bandeira palestina e uma camisa com os dizeres, entre aspas, Tunísia, seu tempo é agora. Fecha aspas. Torcedor é retirado do estádio por braçadeira LGBT e, entre aspas, cruzados,
são proibidos. Esta terça-feira, 29, foi mais um dia com incidentes que mostram o choque cultural da Copa do Catar. Um torcedor foi retirado pela polícia e expulso do estádio por usar uma braçadeira LGBTQIA+, e uma torcida inglesa foi proibida de se vestir com roupas dos guerreiros cruzados da Idade Média. 5 policiais abordaram o torcedor estadunidense que estava na arquibancada com a braçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+. Política e cautela encaminham escalação de primeira árbitra na Copa. A Copa do Catar 2022 terá uma arbitragem histórica no jogo entre a Alemanha e Costa Rica. A francesa Stéphanie Frappart será a primeira mulher a comandar um jogo de Copa do Mundo. Houve uma mistura de política e cautela para preparar o caminho para este fato inédito, justamente em um país onde os direitos femininos são restritos. Moradores do Catar não compreendem as críticas do Ocidente e falam em choque cultural. Desde não transmitir os jogos da Copa do Mundo em algumas das principais cidades ocidentais, a não viajar ao Catar, as críticas e pedidos de boicote ao Mundial de Futebol de 2022 cresceram à medida que o evento se aproximava. No Emirado, contudo, é difícil entender os motivos desses ataques. Vamos aqui fechar o VAR, volta pro campo. Pablo, agora é com você. Valeu, bora pro nosso editorial. A Copa do Mundo do Catar pode ser, de longe, a mais rica de todas as edições já feitas no século passado e nesse. O país gastou mais de 229 bilhões de dólares para preparar o país para sediar a Copa do Mundo de 2022, um valor 16 vezes maior do que o gasto pela Rússia, que recebeu o Mundial. Do montante de mais de 200 bilhões de dólares, 6,5 bilhões foram investidos em estádios, bases para seleções e instalações para torcedores. O Catar construiu 7 novas arenas para o Mundial e também modernizou o Estádio Internacional Khalifa. O mais caro foi o Estádio Al Bayt, que custou 847 milhões de dólares. Um país pequeno, rico pela produção de petróleo, mas que traz em sua essência uma desigualdade social e econômica absurda. Entre uma partida de futebol e outra, dificilmente alguém daria atenção a esse dado, até porque pouco se fala sobre a pobreza nessa pequena nação do Oriente Médio. Um observador atento, a bem da verdade, até o desatento consegue ver isso. Pode notar a arquitetura arrojada dos prédios de Doha. A construção civil, sem dúvidas, gera muitos empregos. Mas há um problema gravíssimo aí, segundo o professor Antônio José Barbosa, pesquisador em História Contemporânea da Ásia. Menos de 20% da população é nativa, o restante é gente de fora. Pessoas muito pobres que vão para lá trabalhar e de países tanto da África quanto da Ásia. Há denúncias de veículos internacionais e entidades como o Human Rights Watch sobre as condições de trabalho que os operários locais, em especial aqueles envolvidos em obras da Copa do Mundo, e sua esmagadora maioria imigrantes, passaram no país. Contudo, a questão trabalhista é apenas uma dentre várias outras extremamente problemáticas. O Catar é conhecido pelas suas violações aos direitos humanos. Mulheres não têm direitos assegurados em um país com leis machistas. De acordo com a Human Rights Watch, o país adota regras discriminatórias de tutela masculina, negando às mulheres o direito de tomar decisões sobre suas vidas. Os LGBTQIA+, também sofrem com desrespeito aos direitos humanos no país. O grupo é impossibilitado de exercer seu afeto e sua sexualidade. O Código Penal do Catar proíbe a homoafetividade para homens e mulheres e prevê como pena máxima até o apedrejamento. E como se não bastasse isso, há a corrupção. Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicou o pagamento de propina em assuntos relacionados à candidatura do Catar para a Copa de 2022. O caso veio à tona em meio ao FIFA Gate, maior investigação da história sobre corrupção do futebol. Enfim, por trás da Copa tem muita coisa errada no Catar. Mas é aí que paro e me pergunto, quais dessas questões que eu acabei de mencionar são exclusividade desse país? E quanto disso também não é comum, por exemplo, ao Brasil? Será que estamos olhando o Catar com os olhos de ocidentais, numa perspectiva orientalista? A perspectiva orientalista está intrinsecamente ligada com uma visão colonialista, onde está colocada que a partir do momento que os orientais são bárbaros ou incivilizados, é necessário que o Ocidente traga a eles
tal avanço social. Seria esse o nosso caso com o Catar ou não? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu acho que essa questão com o Catar, a gente acaba realmente utilizando muito essa visão, eu vou usar mesmo esse termo, de xenofobia, algumas vezes. Porque vendo as notícias, as reportagens que nós lemos, os artigos, para fazer essa matéria, para fazer esse podcast, as matérias acabam muitas vezes remetendo a coisas que nós vemos nos noticiários aqui do Brasil. Trabalho escravo, patrões que pegam os documentos dos funcionários e proíbem eles de sair de determinados locais, trabalhos que acabam levando à morte diversos trabalhadores, e isso acaba muitas vezes não se somando aos números de acidentes de trabalho. Claro, a gente vai ter que sempre fazer essa analogia utilizando as nomenclaturas de termos que existem de um local para outro. Nessas reportagens que nós lemos sobre a Copa no Catar e todos os trabalhos que ocorreram, eles têm, por exemplo, um sistema de trabalho que foi até proibido, que foi recomendado a não ocorrer, que era um sistema de trabalho em que o patrão ele poderia pegar os documentos do trabalhador. Se o trabalhador fosse trabalhar em outro local, ele poderia ser denunciado como uma fuga e poderia ser preso ou até mesmo deportado. E esse sistema, que é o Kafala, segundo aqui a reportagem até da BBC, esse sistema ele vigorou por bastante tempo, e depois de muita luta ele acabou sendo, vamos dizer assim, abolido. Mas só que segundo a própria reportagem, os trabalhadores eles poderiam, digamos, ceder a entrega de seus documentos através de alguns termos que ele mesmo assinasse, ou seja, ele poderia assinar a tomada de seus documentos. Aí a gente vê isso aqui e muitas vezes acaba xingando os catares. Não, isso aqui tá vendo, trabalho análogo à escravidão, tá? Os patrões estão tomando os documentos, mas enquanto os trabalhos aí em locais agrícolas, não ocorre a mesma coisa aqui no Brasil. De trabalhadores que são retirados do Nordeste, por exemplo, ocorre muito isso aqui no Brasil. Justos, bons salários, acabam entregando seus documentos e acabam indo para locais que ocorre a mesma coisa. Faria até uma analogia, que eu estava verificando que tem uma das matérias que fala sobre isso, é uma matéria da BBC Brasil, que diz que praticamente 90% da população catarí é de imigrantes. E a analogia que eu faço é o caso de São Paulo, aqui onde eu moro, que uma boa parte das pessoas que trabalham em construção civil são pessoas que vêm de outros estados, principalmente do Nordeste. Então você tem a população nativa do estado de São Paulo, pode ser uma comparação bem, uma analogia com o que acontece no Catar. Você tem a população que já mora lá, que não quer trabalhar com construção civil, né, com trabalhos que eles dizem ser manuais, e aí vem os imigrantes que não têm esse tipo de restrição e trabalham. Não tem
como se diz, né, o termo, não tem tempo ruim. Então a pessoa vai lá porque ela quer conseguir uma condição melhor, tal. E é a mesma situação das pessoas que vêm de outros estados para trabalhar aqui em São Paulo. Então, praticamente todas as obras que tem nordestinos e acaba acontecendo situações bem parecidas com o que acontece com os imigrantes. São poucos direitos trabalhistas, ou quase nenhum. Você tem pessoas que morrem nas obras e acaba não tendo, às vezes, um reporte correto do que acontece. E é o que aconteceu na Copa também, com a construção dos estádios. Então, tanto que o Kleber quanto que o Pablo falaram sobre o Brasil, às vezes, fechar os olhos para o que acontece aqui no estado de São Paulo, e provavelmente não só no São Paulo, né, no Sudeste inteiro, você tem a mesma situação que acontece no Catar, e as pessoas preferem falar primeiro do Catar, quando a gente deveria primeiro entender o que está acontecendo aqui e ver se isso é justo. Não é justo. Então, por que isso não é resolvido primeiro? Pegando o gancho do Eliezer, eu acho que assim, realmente a gente precisa refletir sobre a nossa casa, né, no caso. Mas eu acho que todos os olhos agora estão para o Catar por conta do evento, né? Mas também pela polêmica de ser um absurdo países como o nosso, que tenta lutar por essas desigualdades e somos críticos, né, dessa desigualdade. Somos um país, assim, supostamente progressista, né, por natureza. Eu acho que é compactuar também com o que está acontecendo no Catar, assim, no evento, né? A gente sabe que manifestações foram proibidas, foi um boicote, né? Na verdade, uma censura. Muitas celebridades que tinham a opção, né, de poder dizer assim, não foram, e se manteram firmes diante da questão social. E o Catar, ele tem uma política voltada à religião, né, assim. Então, assim, o mundo hoje está de olho no Catar, assim, claro que a gente tem que ser crítico, tem que fazer essa autocrítica, mas participar de um evento desse é, de alguma forma, ser conivente, né? E, tipo, a gente sabe que a questão que Eliezer trouxe do nordestino em São Paulo, do nortista no sul também, né? É algo que faz parte dessa estrutura opressora de que a mão de obra barata, né, enriquece aquele país. Muitos imigrantes, né, que vivem lá. A gente sabe que houveram até denúncias, né, um tempo atrás, de que acontecia um aliciamento, né, com os imigrantes para poder eles irem trabalhar. Eles acabavam caindo numa armadilha e precisavam pagar suas dívidas trabalhando ainda mais. Eles têm eles não têm o histórico do opressor, né? Mas ele tem aquele traço, né, da riqueza, enfim, enriquecer em cima do pobre. Mas também a gente tem que olhar, a hipocrisia de muitos países colonizadores, né, como a Inglaterra e outros, né, que estão sendo fortemente críticos ao Catar, mas carrega no seu histórico, na sua bagagem também, um processo de colonização devastador e opressor, né? Com certeza. Os países colonizadores não têm, né, como a gente diz aqui no Brasil, eles não têm moral para falar do Catar, nem o próprio Estados Unidos, por causa que quantos crimes em relação aos direitos humanos das populações dos países que eles invadiram ou promoveram guerras já aconteceram durante a história. Eu acho que o interessante, que a visão que o Pablo tem trazido aqui, é que é necessário a gente olhar para casa antes, para depois fazer a crítica. A crítica é válida, extremamente válida, porque o Catar, além de ser uma teocracia, é um país em que o sistema capitalista lá, o sistema de burguesia ser praticamente a realeza lá, faz com que exista exploração, trabalho escravo, crimes contra os direitos humanos recorrentemente, né? Tem diversas matérias que a gente pontuou aqui que falam sobre isso, mas isso aconteceu em outros países, né? Você falou sobre os países colonialistas, a Inglaterra, na Índia. Eu lembro de um caso que inclusive foi comentado já no Historiante, que foi a fome de Bengala causada pelo governo britânico. Então, assim,
tá tudo registrado, essas coisas aconteceram, esses países têm dívidas históricas com países asiáticos, africanos, sul-americanos. Então é aquela coisa, se você vai falar, então por favor assuma a dívida que você tem com aqueles que você feriu no passado. Queria aproveitar também para trazer um tema aqui, que é o Irã. O Irã, ele nos últimos meses tem sofrido vários protestos por causa da morte de uma mulher que ela se recusou a vestir na verdade ela não se recusou, né? Ela não vestiu corretamente a vestimenta muçulmana, né? O véu, e ela acabou sendo assassinada. E esses protestos que estavam acontecendo Mahsa Amini. Mahsa Amini, isso. Ela foi assassinada pela polícia da moralidade no Irã, e isso causou protestos que estão acontecendo praticamente até hoje, e isso repercutiu na Copa do Mundo, né? Eu vi um vídeo no TikTok, um vídeo de uma mídia, se eu não me engano, não sei se foi da UOL, se foi da BBC, mas uma jornalista, ela visivelmente abalada, ela falava que tentou conversar com mulheres dentro dos estádios da Copa, mulheres iranianas. Ela sofreu represália e as mulheres sofriam represálias. Ela era filmada o tempo todo por homens, né, pelo que disseram pessoas que eram do governo iraniano, e pessoas que falaram mal do governo iraniano ou pessoas que tentaram protestar contra o governo iraniano na Copa sofreram represálias, muitas pessoas foram agredidas. Então, além do fato da gente falar aí do Catar, tem o fato do Irã também, que é um país ali próximo ali no Oriente Médio. Ele tem um histórico aí de repressão, né, por causa de ser também praticamente uma teocracia, e agora você vê praticamente uma primavera árabe, né, entre aspas, acontecendo, pedindo que os direitos humanos sejam respeitados, né, os direitos das mulheres, por causa de uma situação absurda que aconteceu, que foi o assassinato dessa mulher, e isso gerou uma insatisfação, uma revolta popular muito grande. E é uma questão que entra nessa coisa do choque de culturas, porque essa moça, a Mahsa Amini, ela foi... Primeiro que ela faz parte de uma minoria, que são os curdos, que habitam em determinados países no Oriente e no Oriente Médio, e que geralmente eles são, de certo modo, perseguidos. Rola aí o racismo de sempre, né? Ela foi presa por violar o código de vestimenta do país. 3 dias depois, ela dentro da cadeia foi morta, e aí isso gerou uma onda de protestos pesadíssimos, né? O véu... Na verdade, foi na delegacia, assim, ela entrou na porta da delegacia, ela desmaiou já na recepção. Que indicam que ela pode ter sofrido as agressões dentro do carro a caminho da delegacia. Pois é. O momento do Irã foi um momento na Copa de desabafo de toda a população, na verdade. A seleção não cantou o hino. As mulheres iranianas que não podiam ir para os estádios foram aos estádios. Uma revolução que eu acho que não para agora. Ela protestou, né? Ela escreveu plaquinha e fez uma maquiagem de um choro com lágrimas de sangue. E os próprios ali conterrâneos que deram uma pitizada nela, né? Tem um artigo da Mitra Keivan no Le Monde Diplomatique de novembro que coloca essa revolta como algo que dificilmente vai ter um final rápido e sem mais violências no país, porque a população está extremamente revoltada com o sistema de governo e com as leis extremamente rígidas que eles possuem lá. Aí, vamos lá, voltando àquela questão, ao exercício de pensar o Oriente para além da visão do ocidental. A questão da utilização das vestimentas femininas por parte dos praticantes da religião islâmica tem todo um significado, tem toda uma explicação, e chegar numa mulher e dizer que ela deve tirar o véu, uma mulher islâmica, que ela deve tirar o véu porque aquilo é uma opressão, para essa mulher pode soar como algo extremamente violento e, como é que eu posso dizer, um ato de ódio contra a sua fé. Esse choque aconteceu na França alguns anos atrás, quando mulheres islâmicas estavam perigando sofrer uma sanção estatal
né, parte de políticos conservadores franceses queriam forçar que as mulheres islâmicas não utilizassem véu em espaços públicos. E isso foi um choque terrível, foi um choque tremendo, né? Nesse caso, aí a gente já vê uma outra perspectiva. O véu, ele não está sendo aqui, nesse caso específico da moça iraniana, ele não é um símbolo da identidade dessa mulher, mas ele é um símbolo de opressão que ela, em determinado momento, sofreu. Inclusive morreu por conta dessa opressão. O véu passa a ser agora um inimigo e não mais uma vestimenta identitária. Então é justamente esse esforço que a gente tem que fazer ao observar a Copa do Mundo que está acontecendo. É a gente tentar entender que aquele espaço ali, por mais que ele seja de fato uma ditadura, que sim, ele viola de diversos direitos humanos, ele não está muito distante do que a gente é no Ocidente, os diversos países são no Ocidente. Eu acho que vale aí um retorno histórico ao passado, a gente estava comentando aqui nos bastidores antes, a Copa no Catar não é a primeira vez que acontece um evento esportivo de grande magnitude em um país que é claramente um país autocrático ditatorial, né? Nós tivemos em 34 a Copa do Mundo da Itália fascista. Eu não lembro quem ganhou, não sei se a Itália ganhou. E se a Itália ganhou, foi muito bom pro Mussolini. O Kleber não sei se lembra quem foi que ganhou. A Itália ganhou com um gol que até hoje os historiadores dizem que foi o gol de empate da Itália, a bola bateu na mão do jogador italiano. Em 78 nós tivemos a Copa da Argentina e nós tivemos La Mano de Dios de Maradona, né? E a Argentina ganhou. A Argentina vivia uma ditadura sob o comando, né, sob as mãos sujas de sangue do ditador Jorge Rafael Videla. E o Eliezer lembrou das Olimpíadas de 1936. Foi 36, minha gente? As Olimpíadas na Alemanha nazista? Exato. Mais um evento de grande magnitude acontecendo num local, no espaço ditatorial, né? Enfim. Só um detalhe dessas Olimpíadas, que já tinha perseguição contra minorias nesse período, e a Alemanha, eles prenderam ciganos, minorias em um bairro longe de Berlim, para não mostrar essas minorias, e deram a ordem para tirar todos os cartazes de proibição de entrada de judeus em estabelecimentos comerciais, tudo para dar ideia, entre aspas, de que a Alemanha nazista era uma democracia. Ó a ideia. Bom, tem um artigo do Akram Belkaid também lá no Le Monde que fala um pouco sobre essa coisa do Catar, né? O título do texto dele é Catar, uma Copa exagerada. Mas ele fala aqui não só pelo fato de a Copa ter sido colocada no Catar, mas também pelo fato de que muitos países ocidentais criticam a Copa, mas, primeiro, não fizeram absolutamente nada para que ela não acontecesse, e segundo, não adotaram sanções para coibir a realização da Copa. E terceiro, muitos países ocidentais têm negócio com o Catar. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Teve o FIFA Gate, né, e as investigações sobre a corrupção, nesse caso aí do Catar, foram levantadas, investigadas e ficou por isso mesmo, né? Justamente. Então, assim, pode ter acontecido também a corrupção ter se estendido para além da FIFA, né, para poder, enfim, atender os desejos do Catar e, assim, né, abafar o caso. Galera, vai ficando caladinha, que eu tomo uma refinaria pra você,
Então, brincadeira, viu, gente? Mas falando sério. Inclusive o Catar é rico em gás natural, né? Não é nem em refinaria, né? Refinaria tá mais para os vizinhos deles, né? Mas enfim, teve sim a oportunidade de ser investigada essa corrupção, né? Pelo FIFA Gate, e simplesmente fizeram a egípcia e mandaram ver, né? Continuaram. O que eu acho que é interessante dessa Copa é o fato de que os olhos do mundo inteiro se voltam para o Catar, né? Então o Catar até, sei lá, um mês atrás, uns 2 meses atrás, era um país do Oriente Médio no qual quem se importava com o que acontecia lá eram, sei lá, a mídia da região, no máximo. Agora, a mídia do mundo inteiro escreve matérias, escreve notícias, artigos, análises sobre o que está acontecendo lá. Então, assim, pensando no impacto político, no impacto social da Copa, é que como uma lupa se coloca sobre o país nesse momento, você começa a ter um pouco mais de cuidado, né, tanto de instituições como de países, em lidar com o Catar. Então o Catar, vamos pensar que nadava solto até hoje, né? Porque simplesmente as pessoas não se importavam. É muito legal a gente falar, vamos lutar pelos direitos humanos no mundo todo, mas na prática o que a gente faz é lutar pelos direitos humanos na nossa região, onde a gente mora, onde a gente consegue atuar. E olhe lá, é o que dá né? pra fazer. E olhe lá, no Exatamente. caso da Inglaterra que eu trouxe, né, antes aí, é esse caso, né? Na frente das câmeras, massa, Inglaterra inclusiva, blá blá blá. Nas periferias do mundo, né? Inglaterra matando geral de fome e escravidão total, né? Mas aí quando você tem um evento... Betinha morreu sem fazer um pedido de desculpa. Exatamente. Aí quando você tem um evento dessa magnitude, as coisas começam a mudar um pouco de figura. A minha esperança é que Mas com a essa Copa, é a ideia, né? as coisas comecem a mudar. A ideia do Catar é justamente fazer essa limpeza da imagem, né? Mas eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque por mais que as pessoas, sim, vão lá para visitar e sugere receita, e sugere negócio, as pessoas, nossa, o Catar é um país desenvolvido, você tem a parte escura, a parte ruim sendo exposta. E isso também não vai ser esquecido, isso está registrado, as pessoas sabem o que está acontecendo lá. Não vai ser, tipo, de um momento para o outro que a coisa vai ficar, sei lá, boa para eles. É que nem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela pode comprar quem eles quiserem, com, sei lá, com a mídia, mas isso não vai apagar o fato de que o Mohammed bin Salman, lá, o filho do rei, ele mandou esquartejar um jornalista saudita fora do país. Então, assim, tem coisas que vão ficar gravadas. O Catar não vai conseguir apagar o que ele já fez. Então, sei lá, pode soar um pouco otimista demais, pode ser esperançoso demais, mas eu creio que o Catar, sendo sede da Copa, faz com que algumas coisas mudem, talvez não agora, mas talvez no futuro, a passos lentos. Eu acredito que essa mudança, você está aí falando, né, esperançoso, eu acho que seja uma mudança muito superficial, assim, para gringo ver, né, no caso. Nessa pesquisa que eu fiz aí, eu estava lendo, né, sobre essa questão da corrupção lá, e a ideia, a corrupção, ela surge da necessidade desse sport washing, né, que é limpar o nome do país com esporte. Então, assim, vai acontecer do quê? As pessoas vão, né, as pessoas estão lá, e o mundo inteiro está olhando, vai voltar todo mundo vivo, todo mundo bem. Tá entendendo? Eu acho que eles já estão fazendo, para eles já estão fazendo mudanças assim, absurdas, enormes, para poder aparecer para o mundo, entende? E eu acho que quando a Copa acabar, eu acho que pode até piorar a questão. Eu acho que eles estão vivendo essa questão de melhorias agora, e não sejam progressivas, entendeu? Sim, enquanto tiver uma monarquia teocrática lá, é difícil você ter uma mudança efetiva, né? Sim, nossa senhora. E aí, mas é interessante ver que a gente está falando aqui sobre um governo personalizado, personificado na imagem de um indivíduo, né? A gente aqui teve uma experiência
não vou dizer que é a mesma, porque tem nada a ver, mas tem um paralelo justamente sobre essa questão da personificação. Nós tivemos um governo personalista, que foi o governo Bolsonaro. Esse governo personalista transformou, por exemplo, a Polícia Federal numa ferramenta de ordem de mando dele. É o resultado de um governo que se coloca de forma personalista. Mas os paralelos param aí, tá? Então, é um governo completamente distinto. Mas aí Eu até diria, Pablo, que talvez não seja tão diferente da nossa realidade, porque com o aumento da bancada evangélica, querendo ou não, a bancada evangélica é um dos motivos de terem mais de 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro aí no segundo turno. Sim, sim. Você tem uma analogia com o governo saudita ou com o governo qatari, porque ou até mesmo o governo iraniano, que são governos baseados em conselhos, né, conselhos religiosos que apoiam, né, eles literalmente apoiam esses governos. Muitas vezes eles falam, foi Deus, foi Allah que disse que essa pessoa vai ser o presidente, vai ser o rei do país. No caso do Bolsonaro, a mesma coisa. Os pastores falam que ele é o escolhido, né, a pessoa para guiar o país para uma era em que Deus será respeitado. Então você tem essa analogia. Eu vejo que as igrejas evangélicas, elas têm se aproximado do fundamentalismo, de uma forma muito similar ao que tem acontecido no Oriente Médio. A teocracia em vertigem, né? Mas o que eu quero esclarecer é que, por exemplo, nós temos essa similaridade, mas as estruturas sociais são outras, as estruturas culturais são outras. Eu acho que a gente não chega nesse nível de estruturação fundamentalista presente, por exemplo, em países como o Catar, porque a gente faz parte de uma outra tradição cultural, de outra estrutura cultural. Mas eu não descarto que uma teocracia possa se instaurar aqui no Brasil, e mais uma vez eu tenho que apelar para a gente tentar quebrar a visão do Ocidente, né, o orientalismo, novamente, né. Eu falei sobre o orientalismo, mas acho que eu defini muito rapidamente, né. Eu falei sobre o orientalismo, quem fala sobre ele é o Eduardo Said, num livro que já é clássico, é o Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Então, como é que a gente constrói o que é o Ocidente? Através do nosso olhar preconceituoso e xenófobo, partindo do Ocidente. A gente enxerga o Oriente como um espaço atrasado de terroristas, de violência, tudo que há de ruim para o mundo, e o Ocidente como aquele que vai salvar todo o planeta. É uma visão que a extrema-direita bebeu na fonte, né, para se organizar. Mas isso obviamente precisa ser quebrado, e a gente precisa entender que a perspectiva oriental, ela tem a sua realidade, tem sua situação, tem sua perspectiva, e está longe de ser atrasada. Mas essas peculiaridades a gente precisa prestar atenção, né? Teve uma coisa que me chamou a atenção também, foi essa questão justamente desses choques culturais que aconteceram lá. Eu vou mencionar um aqui, não sei se vocês vão lembrar, né? Nós tivemos jornalistas pernambucanos impedidos de usar a bandeira de Pernambuco, vocês viram isso? Sim, cheguei a ver uma notícia por causa que confundiram com algo similar à bandeira LGBT. Pois é. E nós tivemos os torcedores que se vestiram como cruzados. Ô Cleber Roberto, por que você não pode se vestir como um cruzado em um país do Oriente Médio, hein? Rapaz, por causa das próprias cruzadas, porque quebrando esse mito de que as cruzadas foram forças cristãs que levaram a paz para o Oriente e tal, foi nada disso. Se levaram foi a morte, atitudes bárbaras, destruição, assassinatos em massa, e tudo isso numa região em que eles nem imaginavam que cristandade ocidental, no caso europeia, ia mandar uma turba, uma maltrapilha para invadir aquela região, para massacrar e saquear. Do nada eles viram isso. É por isso que até os dias atuais se tem essa visão ruim digamos, de cavaleiros ocidentais, cavaleiros cruzados, cavaleiros europeus lá no Oriente Médio, porque eles têm essa visão de algo ruim. Agora, só falando, o Pablo falou sobre essa questão, por exemplo, Pernambuco, a bandeira de Pernambuco tal, que teve toda essa confusão. Não é bem uma analogia, mas é remetendo à condição aqui no Brasil. Vocês sabiam que no futebol brasileiro há preconceitos com relação à camisa 24 nos times? Sim, sim. Não é por causa do jogo do bicho isso aí? É, do veado no jogo do bicho. Isso. Aí só 4 times na Série A
que usam camisa número 24. Se não me engano, é Santos, Corinthians, Atlético acho que é o de Minas, e o Inter do Rio Grande do Sul, Internacional. Fluminense também, pô. Fluminense Fluminense também, né? Pronto, pouquíssimos times usam a camisa 24. Na seleção mesmo, agora é que vai ter, depois de 90 anos de CBF, CBD, é que vai ter um jogador com a camisa 24. Aí vocês pensam o nível de preconceito mesmo com o que existe na nossa sociedade, que um jogador não pode usar uma camisa 24. Mas tem uma diferença absurda entre... É esse ponto que eu queria chegar. Existe uma diferença enorme entre a bandeira de Pernambuco ser barrada e caras vestidos de templários serem barrados. Lógico, exatamente. Do mesmo modo que existe uma diferença absurda de uma faixa pedindo igualdade racial ou respeito ao LGBT, existe uma diferença absurda entre isso e o cara tá vestido de templário. Porque uma você tá lutando por respeito, você tá lutando por igualdade, você tá lutando por diversidade. O outro caso, justamente, é o caso dos templários, aí sim, né? É um símbolo de opressão histórico de cristãos contra muçulmanos do Ocidente contra o Oriente, né? Então... É a mesma coisa que uma pessoa, um afro-americano, uma pessoa negra nos Estados Unidos vê alguém com a bandeira do Ku Klux Klan e o árabe, né, a pessoa do Oriente Médio vê a pessoa com uma roupa de templário. É praticamente a mesma coisa. O que representa isso? O ódio do sistema supremacista. E a mesma coisa, por exemplo, de a Verônica, que gosta aí da cultura coreana, é a mesma coisa que chegar com a bandeira do Japão na Coreia, né? O Japão imperialista. Não, é lasca. E eu nunca tive contato com a cultura coreana, sul-coreana, ou lido, ou enfim, estudado. E fui morar com uma sul-coreana. E eu dava cada bola fora, ela ficava tão brava, porque eu chamava de hashi os utensílios dela, né? Eu falava que ela ia comer sushi. Nossa, ela ficava revoltada. E eu não entendia, só pensava que era tipo bairrismo. E aí, com o tempo, lendo e estudando, é que eu entendi que eu cometi crimes históricos. Enfim, é esse sentimento mesmo de contra o inimigo, o vizinho inimigo, né, no caso dela. Tem um filme que se chama O Último Imperador, é um filme chinês de 1987, que fala desse contexto aí da China, da Coreia sendo invadida pelo Japão. Ele é focado na vida do último imperador chinês, né? Mas tem uma parte que ele foge para a Coreia, se não me engano, e aí mostra quando o Japão invade a Coreia, e também mostra um pouco do contexto político. Muito bom. Bom, a gente já tá começando... Tem uma série nova também, perdão. Vá, fale. Não, uma série que é baseada num livro de uma escritora sul-coreana, que é o Pachinko, que fala justamente sobre essa guerra do Japão, né? E o momento que as Coreias se dividem por questões ideológicas, obviamente, mas também para fugir dessa opressão do Japão, né? E aí rola muita a questão da migração dos coreanos para o Japão. E assim a gente olha e fala, ai, tudo igual. Mas lendo essa história, você fica assim, estarrecido com o preconceito dos japoneses em relação aos coreanos, né? Pois a gente já está começando a fazer indicações, né? Bom, vamos para... Assistam! Antes da gente ir para as indicações, vamos lá, rapidinho. E aí, galera, quem ganha a Copa de 2022? Vocês estão aí na torcida de quem? Brasil, não tem como. Os outros países tudo perderam. O Brasil tá... A gente tem Richarlison, já tem Vini Júnior, tem um time muito bom aí. Eu tô falando de futebol aqui, pessoal, porque eu tô acompanhando os jogos, eu acompanho uma boa parte dos jogos, inclusive hoje o Japão ganhando da Espanha, sempre bom ver país colonialista se fudendo, então eu fico muito feliz com isso, a Alemanha sendo eliminada também, mas nenhuma das seleções aí teve tanto destaque quanto o Brasil não perdeu. E eu espero que não perca amanhã também. Com certeza. Eu acho que o Brasil, ele manteve sua autoridade, né, na Copa. Diferentemente dessa tarde, que foi surpresa atrás de surpresa, né? E eu também acho que vou apostar no Brasil por conta desse legado aí, que soube manter na raça, né? Nessa Copa, é a Copa das Zebras, né?
estamos aí torcendo pro Brasil, mas se como eu disse, der uma zebra e o Brasil não ganhar, que pelo menos uma seleção assim africana consiga avançar. Temos aí Senegal, né, com um time mesmo sem o Mané, que conseguiu se classificar para as oitavas de finais, mas se não der Brasil, que um time de algum outro continente que não seja a Europa consiga avançar e consiga, quem sabe, levantar aí o caneco. Estamos todos bem positivos aqui, né, sobre o Brasil. Não, mas de qualquer forma a gente tem que pensar assim que a gente tem que torcer para os países menos favorecidos. Uma reparação histórica momentânea e onde está acontecendo é ainda mais significativo, né? Pois é. Então, pode não ser o Brasil, mas eu acho que a gente tinha que torcer para esses países mais periféricos aí, eu acho que isso é importante. Eu vou dizer que eu tô torcendo pelo Brasil, mas sabe pelo que eu estou torcendo? Eu tô tentando olhar aqui, mas eu não sei como é que tá o chaveamento. Eu não sei se o chaveamento dá, mas eu queria Brasil e Argentina na final, pra gente ver um jogaço de futebol. Amanhã vai ser Camarões, né? E a Argentina tá pra jogar com a Austrália, então, quem sabe? Tem 4 vagas aí, né? Pois é. Eu queria que o Mbappé calasse aquela boca dele, que ele disse que não, o Brasil é uma seleção boa, a Argentina também, mas eles são sul-americanos, né? Nós somos europeus e a Europa tem um futebol melhor. Eu quero calar a boca de Mbappé com a final Brasil e Argentina. Eu vou ficar na torcida. É triste o Mbappé falar isso, né? Porque é uma pessoa que sofreu racismo. É, bicho. Olha, toda vez que eu vejo uma pessoa negra, um LGBT, um trabalhador falar coisa racista, homofóbica, preconceituosa, classista, rapaz, uma parte do social-democrata que existe em mim morre, viu? Meu Deus do céu. E aí dá vontade de levantar mais uma bandeira vermelha da Revolução. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, vamos para as nossas indicações, esse momento gostoso aqui, onde a gente vai fazer uma curadoria cultural para os nossos ouvintes, sugerindo aí filmes, músicas, séries, livros, HQs, etc e tal, para o seu deleite durante o fim de semana, né? A gente tá lançando esse episódio aqui no sábado, você deve estar ouvindo a gente lavando a sua casa e logo depois, né, vai descansar. Então é o momento de a gente fazer essas curadorias gostosas, que são, obviamente, um oferecimento para os nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras, né, Lídia Verônica? É isso mesmo, nossos cristalzinhos. Todo episódio tem o seu momento especial e vamos dar boas-vindas novamente ao Marconi Lopes. Seja bem-vindo novamente, a casa é sua, né? Sinta-se à vontade, senta no chão, na cama, na cadeira, onde você quiser. Você faz parte dessa casa, não se acanhe. Vou também mandar um abraço aqui para Poliana Siqueira, nossa apoiadora lá do Orelo. Inclusive, não consegue apoiar a gente financeiramente, a gente aceita clique, hein? Lá no Orelo a gente é remunerado pelo seu clique, então esse é o momento de você ajudar a gente, né, não, Pablo?
Justamente. Deixa eu falar que a Poliana, ela tanto ouve quanto comenta depois, tá? Então, tenha total certeza que a Poliana acabou de ouvir o seu abraço pra ela. Obrigada, Poliana. E aqui um último abraço para Larissa da Costa Moreno. Larissa, abração, sinta-se abraçada aí na sua casa. Espero que goste desse episódio e vamos torcer pro Brasil. É isso aí. Bom, vamos lá para nossa rodada de indicações. Eu vou abrir aqui, eu acho que tem tempo que eu não abro as indicações. Primeiro, eu vou sugerir um livro do cara que falou sobre o conceito que eu trabalhei aqui no podcast, tá? Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, do Eduard Said, é um clássico das ciências humanas, tá? Então, se você estuda história, se você estuda sociologia, filosofia, enfim, ou áreas que trabalhem com conceitos desse tipo, leiam Eduard Said. É um livro fantástico, necessário para a gente compreender o modo como o Ocidente olha o Oriente e o modo como o Oriente foi construído pelo Ocidente, tá? Vou sugerir um podcast narrativo. Nessas minhas viagens de São Miguel para Petrolina, de Petrolina para São Miguel, eu passo praticamente 12 horas dentro de um ônibus. E aí o que acontece? Precisamos de muitas horas de podcast para aturar a estrada, todo esse longo processo, enfim. E aí eu comecei a ouvir na verdade, eu comecei a ouvir um episódio, uma série narrativa chamada Narcissa, e agora eu tô ouvindo Blackout. Blackout é um podcast narrativo que conta uma história distópica, não é um momento em que o mundo teve um blackout do nada. E aí as pessoas estão tentando entender o que é que tá acontecendo no mundo. O protagonista dessa história é um radialista interpretado pelo Rami Malek. Rami Malek, eu acho que vocês devem lembrar dele como Fred Mercury no filme sobre o Queen. Ele interpreta o Fred Mercury. Ele é também o cara de... como é que é o nome dele? Hackerman, não. Mr. Robot. Mr. Essa série é Isso. muito boa. Mr. Robot, isso mesmo. É ele, o Rami Malek. A série é fantástica, é um suspense. Ele é produzido pela Q Code, pela Endeavor, só que ele é em inglês, tá? Então, pra quem tá querendo exercitar o inglês aí, um ótimo momento. Bota o podcast lá, Blackout, que eu tenho certeza que você vai gostar. E para a nossa playlist gostosa que você vai ouvir logo depois de terminar esse episódio aqui do podcast, eu vou sugerir aqui a música Acalanto, da Lued Luna, uma cantora negra brasileira com a voz bacana, um ritmo massa, e Andarilho, da Majur, né? Outra mulher negra brasileira, uma mulher trans brasileira, e essa música é muito gostosinha de ouvir. O Majur eu conheci depois daquela série do Emicida, daquele documentário do Emicida, o Amarelo. Assisti inclusive com a senhora minha esposa, choramos horrores e foi muito legal. Enfim, e aí galera, o que vocês têm pra sugerir? Bom, eu vou indicar o que eu já indiquei lá no meio do programa. Eu vou indicar Pachinko, tanto o livro quanto a série. Eu acho que é legal a gente conhecer outras realidades, né? Outros conflitos também, que não só ocidentais. Enfim, expandir nossos conhecimentos e nossos interesses históricos e sociais. Eu achei uma história incrível, interessante. É baseada em fatos reais, mas a história não é real. Mas, enfim, vale muito a pena. Bom, eu vou indicar de música Construção. Eu estava aqui no podcast, eu gostei que o Eliezer falou sobre a comparação dos nordestinos em São Paulo. E aí eu lembrei de Construção de Chico Buarque e resolvi acrescentar aqui nessa indicação de hoje. Colocar na nossa playlist também, que já deve estar lá, mas enfim. E Roda Viva, né, que teve a polêmica aí esses dias de que Roda Viva não seria Chico Buarque, né? Pasmem, mas é o que alega a juíza que está tentando a todo custo defender o Eduardo Bananinha. Perdão, o Banana Bond. E é Que isso. conversa é essa, hein? Ah, você não tá sabendo? Não, tô totalmente por fora dessa história aí. O Eduardo Bananinha fez um vídeo falando sobre a censura no Brasil e usou a música do Roda Viva, do Chico Buarque. E obviamente ele processou, né, porque o objetivo da música é justamente combater pessoas como ele. E aí Chico Buarque entrou com um processo pedindo para que ele retirasse a música do vídeo. E obviamente ensejando aí em danos morais e outras indenizações. E a juíza, lá do Rio de Janeiro, em resposta, né,
ao processo, ao pedido do autor, disse que a música Roda Viva não tem comprovação de que ela seja de Chico Buarque, entendeu? É de uso público. E aí lá vai novamente os representantes do Chico Buarque. Na verdade, eles já tinham provado no processo, mas ela deu esse migué aí. E aí eles foram contestar com princípios basilares do processo civil, né? Que é público e notório, não precisa de provas, né? E aí tá rolando essa briga, porque ela simplesmente... Rapaz, é cada um aqui, meu Deus do céu. Sugeriu de que Roda Viva não tem comprovações de que seja Chico Buarque, para ele estar alegando autorias, enfim. Meu Deus do céu. Uhum. Loucura. Beleza. Eu vou aqui fazer como sugestão uma leitura do livro que já foi sugerido outra vez aqui, mas não custa trazê-lo novamente, que é o livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes, de Amin Maalouf. Que esse livro ele vai trazer exatamente esse trecho que eu comentei anteriormente, falando sobre a visão que os árabes tinham dos cruzados, daquelas hordas europeias cristãs chegando lá, porque quebra muito esse estereótipo de que os cruzados eram cavaleiros, tal, com suas armaduras brilhantes. E aí esse livro traz à tona exatamente uma visão totalmente diferente disso aí, porque na realidade eram hordas maltrapilhas, muito mais interessadas em saques, em cometer violências, atrocidades, usurpar terras dos muçulmanos, e que muitas vezes não eram nem terras de governos tirânicos muçulmanos, e sim eram territórios que eram utilizados por cristãos, judeus, muçulmanos de forma igualitária, mas os cristãos chegaram lá com as cruzadas, causando todo um caos, e esse livro quebra bastante esse estereótipo. Falando nisso, nós temos até uma minipédia sobre as cruzadas vistas pelos árabes. Você pega aí o seu aplicativo de podcast, pode descer aí, que eu acho que foi gravado lá em 2020. É um episódio que nós trazemos todas essas referências e é muito bom. Você lê o livro, ouve o podcast, se possível lá na Aurelo, um aplicativo muito bom, muito fácil de se utilizar, e faz uma maratona aí do historiante. E como músicas, todo mundo aqui indica só musiquinhas tal, românticas, eu também vou indicar músicas românticas também dessa vez. Eu vou indicar aqui uma banda tunisiana, que é a banda Miraf, e a música é a Forever and a Day. E essa música, ela é um prog com bastante solo. Para quem gosta assim de prog metal, tipo Dream Theater, Symphony X, é prato cheio, porque eles têm muitos solos bastante virtuosos e músicas assim que você se perde na virtuosidade dos caras. E a outra música é de uma banda iraquiana, que é a banda, olha, anotem aí, Akraskalda, que essa banda ela toca um misto de heavy metal e thrash metal. Algumas vezes ali é como se fosse uma mistura Metallica e Iron Maiden. E a música é Quest for Eternity, que também tem solos excelentes. Uma pegada bastante assim, digamos, chega perto de um heavy metal tradicional. Estão aí minhas indicações. E vou mandar tudo aí em disquete. Vou levar lá para Pablo em disquete lá para Alagoas. Eu lembro de fazer... Nossa, eu lembro de fazer trabalho de escola com disquete. Era uma desgraça. Nossa senhora, velho. Eu lembro de salvar o... Como é que é o nome daquele jogo? Doom, para jogar no computador. Só que tinha que salvar em 2 disquetes, porque senão não dava para instalar no outro computador. Eu jogava o jogo da cobrinha e um de moto no disquete, no Windows 95, acho que era isso. Caramba. Muitos anos atrás isso aí. Mas beleza, então eu vou terminar aqui a rodada de indicações, né? Eu gostaria de indicar aí para os ouvintes do Historiante, reiterar aí que esse filme, O Último Imperador, é um filme bacana, até para sair um pouco dessa visão do Ocidente sobre a China, né? Porque é um filme que tem participação de franceses, de
ocidentais, mas é um filme que conta pela ótica chinesa, né? Como que foi a vida do último imperador da China. É interessante, mostra um pouco do início do Partido Comunista na China, mas é focado nessa transição, né? E também fala um pouco sobre a dominação japonesa no país e também na Coreia. E a minha outra indicação para leitura seria o artigo do nosso colega Felipe Bonsanto, né, que ele escreveu para o Portal Zero Águia. Ele escreveu exatamente sobre o tema que a gente falou aqui nesse podcast. Ele fala sobre as polêmicas da Copa do Catar e ele se aprofunda aí nos temas que a gente falou no podcast. Para os nossos ouvintes escutarem, né, a música que eu vou indicar é uma música chamada Auri Sacra Fames, do Don L e da Tashi Trace, né, as gêmeas. É um hip hop, né, uma música de rap. E essa música ela é interessante, né, ela faz parte de um álbum chamado Roteiro para I Knows, volume 2, que é um álbum muito interessante do Don L. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Pessoal, desculpa, porque a Siri, ela quer saber o que eu quero falar sobre o Don L aqui. O iPhone sempre monitorando a vida do usuário. Infelizmente, preciso desativar essa inteligência artificial. Mas voltando, o roteiro para I Knows, volume 2, pela descrição aqui da Wikipédia, até para as pessoas entenderem o que é uma temática sobre uma hipotética revolução socialista brasileira, sendo isso facilmente perceptível pelas menções a movimentos revolucionários de resistência ao redor do mundo no Brasil, como Canudos, e também nas menções a histórico-revolucionários comunistas como Assata Shakur, Thomas Sankara, Vladimir Lenin, Carlos Marighella, Mao Tse-tung, entre outros. Esse álbum é muito interessante e ele pega momentos históricos do Brasil, né? Esse Auri Sacra Fames, a música que eu estou indicando, ela especificamente fala sobre o colonialismo português, né? E a frase que é o refrão é: o ouro afunda no mar e a madeira sobe para cima, que é retirada de uma música chamada O Ouro Afunda no Mar. E a ideia dessa frase é que a ganância, né, dos colonizadores vindo para a América do Sul para retirar nossas riquezas não valia de nada, porque o ouro afunda no mar. E foi o que aconteceu, né? Essas grandes potências hoje em dia, o que elas são? Elas não são nem uma fração, nem 1% do que elas foram no passado. Então o que adiantou sugar todas as riquezas e massacrar os povos nativos aqui da América do Sul? E assim eu encerro aí minhas indicações. Encerra de uma forma pesada. Brincadeira. Bom, é que então chegamos aqui ao final do nosso episódio. Foi um prazer enorme ter contado com a sua presença aqui, ouvindo nossos papos, tá? Saiba que a cada semana é para você que nós produzimos esses episódios, pensando em você, pessoa que nos ouve do início ao fim, enquanto lava seus pratos, enquanto varre a sua casa, enquanto viaja para determinados locais, enquanto vai para a sua escola, para o seu trabalho, ou então está se exercitando aí na praça, na academia, sei lá. Muito obrigado por levar a gente aí nos seus ouvidinhos para curtir e passar o tempo. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Eu quero o Kleber Roberto com o microfone aberto agora, senão eu vou cortar a participação dele do podcast eternamente. Abra o microfone, Kleber Roberto. Ande. Vamos dar o nosso tchau coletivo no 3. 1, 2, 3. Tchau! Não, Kleber, dê o seu tchau de verdade, vai. Assim não. Kleber assim mugindo. Kleber é gado aí, ó. Kleber, Kleber muge. Eu nunca vi isso, velho. É pra dar o tchau? Tchau! Sabia que Kleber é gado, não.